Olá, bom dia. Muito obrigada, Camila. Obrigada, Signa e a Unity, pelo apoio institucional. E a todos os participantes aqui desse dia, investindo seu sábado de manhã para poder compartilhar informações e conhecimentos. Para quem me conhece, eu sou super adepta a compartilhamento e trocas. Para quando a gente fala de transformação digital, transformação na área da saúde, tudo que engloba a transformação requer braços, né? Isso significa nos unirmos, juntar todos os nossos esforços. Eu acho que esse é o principal foco. Se empoderar do que acontece, somar a sua responsabilidade, juntar outra, e aí a gente transforma de fato, né? E agora eu vou compartilhar o meu conhecimento com vocês sobre mapeamento da jornada de pacientes oncohematológicos. Não especificamente precisa ser trazido para pacientes oncohematológicos de fato, mas a gente pode transformar essa ferramenta como um coringa. Ela pode ser personalizada. O que importa é ter o objetivo principal. E aí, com esse objetivo principal, você vai conseguir especificá-la da forma que desejar. Então, aqui alguns tópicos que eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês. Blueprint de serviços e jornada do paciente, suas definições, vantagens e benefícios dessas ferramentas, organização inicial e planejamento, ou seja, como é que eu vou me organizar, como é que eu vou me planejar para que eu possa fazer esse levantamento. As etapas que eu tenho que seguir e quais exemplos práticos que eu tive aqui como experiência e gostaria de trazer aqui para vocês. Antes de começar, gostaria até de perguntar para vocês quem aqui já fez mapeamento de jornada, qual foi o objetivo e como foi a sua experiência. Aí a gente pode trocar uma figurinha depois. Falando de blueprint de serviços, por que eu estou falando isso no mapeamento da jornada? Porque a blueprint de serviços ela é uma ferramenta de gestão de qualidade de serviços. Né? Ela foi mencionada lá em 1984 por uma executiva do banco, Lian Shostak, na Harvard Business Review, como uma metodologia mais organizada e estruturada de análise de serviços. Até então, só falando de produtos. E o termo blueprint, ele vem do inglês, especificamente da área de arquitetura e engenharia. O que significa, antes de construir qualquer prédio, a gente precisa analisar a base. Então, trazendo para a nossa realidade, a blueprint, ela é aplicada para a gente justamente entender onde eu vou implementar um programa, qual é a minha realidade, qual o cenário de serviços que eu tenho, né? Então, isso é uma forma de diagrama que a Blueprint nos traz, uma visão macro. E aí a gente consegue analisar tanto uma instituição, um centro, clínica, hospital, ou um departamento, ou mais a fundo ainda, se eu quero analisar alguma rotina específica, um operacional da minha equipe, ou dentro de um departamento. Até de um fluxo, né? É possível a gente fazer. Então, eu quero saber como eu faço a medicação na minha clínica, e aí e aí adiante, né? Então, ela é muito dinâmica. Mas é importante que a gente saiba o que e para que a gente vai analisar. Isso em qualquer ferramenta, né? O propósito de aplicar uma ferramenta de informação, de levantamento de informação, ele é especificamente para trazer um projeto, para implementar um projeto, é importante que se tenha um foco. Aqui, por exemplo, na nossa expertise, o foco principal é
o relacionamento entre o paciente e os meus serviços, tá? Então, a blueprint aqui, eu estou focando no relacionamento para eu poder analisar a experiência do paciente. Então, eu vou analisar nessa ferramenta quais serviços, ou seja, quais departamentos, sítios e grupos, ou seja, quais pessoas que eu tenho ali que se relacionam com o paciente, por onde eles se relacionam, que são os objetos, quais canais de orientação que eu tenho aqui disponibilizados para que esse relacionamento se efetive, e quais são os processos que eu tenho, que tem que passar, né, que o paciente passa e que a minha equipe passa, que ocorra esse relacionamento. Então, tudo que é rotina, tudo que é operacional, tudo que é executivo, né? Cada rotina tem o seu checklist ali. Então, aí, essa ferramenta me traz essa visão, né? De relacionamento entre paciente e serviços, quais canais e qual é o processo realmente. Quando a gente fala de processo, eu sei que a gente traz também bastante Six Sigma, a grande questão, né, de inputs e outputs, o que é muito importante ter essa visão, né? A Blueprint, ela só é uma ferramenta de apoio, né, para a gente começar a fazer essa análise de processo. E aqui é um exemplo bem resumido, visual, de como é essa blueprint. Eu posso elaborá-la em Excel, em Miro, há diversas ferramentas na internet, tanto pagas quanto gratuitas, que você consegue realizar e editar essa informação. Então, aqui na Blueprint, a gente tem todos os momentos da jornada, então, por isso que ela se relaciona com a jornada, né? Respondendo o que eu mencionei no slide anterior, né? Qual é a relação da Blueprint para a jornada. Então, a Blueprint, ela me traz os passos da jornada. Então, para eu criar, entender essa Blueprint, eu preciso entender todos os passos daquela jornada em específico que eu vou analisar. Então, aqui no caso, se é o paciente, eu preciso entender quais etapas que o paciente ele enfrenta dentro da clínica, né? E aqui na Signa, principalmente, a gente personalizou essa jornada, trazendo uma unificação de jornada com blueprint, com mapa das emoções. O mapa das emoções eu não mencionei aqui no material, mas ela é muito importante porque ela soma com essas ferramentas. Ela traz o paciente no centro e o que ele pensa, o que ele faz, o que ele sente. E aí, com isso, relacionado ao momento específico daquela jornada, cruzando com o canal específico do meu departamento que ocorre essa interação, eu tenho uma maior riqueza, entendimento daquela atividade, daquela ação específica. Aqui, a Blueprint, ela tem uma divisão. Então, essa divisão aqui, ela é de dois grupos. O grupo que está acima chama de front stage. Significa que é o que o paciente enxerga, visualiza, lida diretamente com aquele serviço. E tudo que é abaixo disso é o backstage, ou seja, o paciente não vê que acontece, mas acontece. A gente brinca muito, a gente fala bastante que é toda a base, o backstage é toda a base que o front stage precisa para poder efetivar esse relacionamento com o nosso cliente, o paciente. Hoje em dia a gente fala que o paciente é um cliente já, né? Ele não é só mais um paciente que veio tratar de alguma determinada doença e vai embora. Ele é um cliente, onde ele principalmente na oncologia, ele é acolhido, ele é entendido, né? Tem essa relação, essa humanização com esse cliente em específico, né? Então, isso é importante. E aí, nessa ferramenta, você consegue trazer todas as ações que a gente falou acima, né? Todos os processos e rotinas aqui embaixo, naquele momento específico da jornada, quais são ações do meu paciente ali que se referem a esses pontos de contato aqui que eu tenho. Já o mapeamento da jornada do paciente. A jornada
do paciente, ela é chamada como jornada do usuário. É uma técnica de design thinking aplicada para entender visualmente toda a experiência que esse cliente sofre ali naquela minha instituição. Então, se eu estou analisando a minha clínica, eu estou entendendo qual é a jornada que ele sofre no sentido de enfrentar, né? Que é exercido por ele um caminho para ser percorrido, né? Não o sofrimento de dor, mas é o caminho que ele vai percorrer. Então, primeiro, ele chega. Como é que ele faz? Qual é o caminho da minha clínica? Ele chega aqui para uma consulta, ele faz um agendamento tanto por telefone quanto online, quais canais que eu tenho. Depois ele fala com a equipe de agendamento primeiro. Aí eu descrevo quem é essa equipe, o que essa equipe faz, o que ela precisa cadastrar naquele instante. Aí eu tenho qual o momento desse paciente ao agendar essa consulta. Consulta do quê? É para quê? Então aí eu entendo o que ele está pensando nesse momento, o que ele está sentindo ali. Ora, se eu vou marcar uma primeira consulta com um oncologista, porque eu tenho um diagnóstico, eu tenho uma hipótese diagnóstica aqui, então eu estou, como paciente, ansioso, preocupado, revolto. E aí eu vou analisar o meu processo aqui da equipe de acolhimento desse paciente nesse momento, e eu vou perceber que a minha equipe é burocrática, que ela tem muito papel ali para ser digitalizado, por exemplo, né? Ou muitas planilhas e indicadores a serem preenchidas. Então, o que eu estou vendo aqui nessa jornada, nesse passo da jornada? Estou vendo que o acolhimento ele está sendo impactado diretamente com a experiência desse paciente para a minha clínica, né? Então eu consigo saber todas as etapas. Imagina isso levantando em todas as etapas que eu tenho da jornada do paciente. Se falamos em cuidado planejado, cuidado integrado, patient centricity, muitos buscando aí a certificação do Planitri, nós estamos falando sobre experiência do paciente. E é isso que a jornada nos traz. Mas qual que é a base para eu poder iniciar? Eu posso iniciar com 3 grandes etapas. Primeiro, a diagnóstico, depois a tratamento e depois a remissão. Eu relaciono muito com o que a Fernanda Pautasso nos traz sobre navegação, que muitas pessoas perguntam, Fernanda, mas por onde eu começo? Né? Como é que eu faço? Não tem uma receita de bolo. Assim também é a jornada do paciente. Eu posso fazer uma jornada do paciente, um mapeamento de jornada do paciente na fase de tratamento. Posso fazer na fase de remissão? Posso. Mas qual é o meu objetivo? Né? O meu objetivo é entender se eu estou acompanhando pacientes que estão em segmento, que estão em acompanhamento. Então, eu vou fazer o mapeamento dessa jornada para entender como é que está sendo esse acompanhamento. Se eu tenho aquele rastreamento de que daqui a 3 meses esse paciente vai fazer o exame, daqui 6 meses, e depois de anual. Então, eu vou elaborar cada análise. Quem faz o quê? Qual equipe está fazendo? Qual equipe está ligando? Como é que liga? Se não liga, se tem resposta, se é o WhatsApp. E aí vem um monte de informação. Então, por isso que é importante ter esse mapeamento. Também, para eu não me alongar aqui, a gente consegue subdividir as etapas. Então, dentro do diagnóstico, eu tenho a fase de screening ainda, de hipótese. Depois do diagnóstico, e depois o pós-diagnóstico, que ainda é considerado uma etapa. O pós-diagnóstico até o início do seu tratamento tem um longo caminho. E o tempo, principalmente para ser apurado em cada etapa, é importante, porque é um grande indicador, por exemplo, tanto para a equipe de enfermagem dos médicos, quanto para a equipe de qualidade, né? Quanto tempo que a burocracia, o processo interno aqui, favorece ou prejudica para que o paciente possa começar de imediato esse tratamento, né? E aí você consegue delinear qual é o ideal e qual é qual o tempo real que está acontecendo.
E aí, da jornada, que eu coloquei aqui no meio, surgem os projetos de melhoria. E esses projetos de melhoria que eu vou enxergar nessa jornada, eles impactam direto a experiência do paciente. Esse daqui já é um modelo bem prático que eu trouxe, bem resumido também, de uma jornada. Então, o que eu falei do mapa das emoções, né? Aqui eu trago só um resumido do mapa. Então, para cada etapa da jornada, né, que é essa linha aqui, eu tenho cada coluna a etapa, e aí eu tenho o que ele pode sentir, pensar, ou qual é a real necessidade daquele paciente naquele momento. E aí, quais são as vantagens e benefícios que eu tenho fazendo tudo isso, todos esses processos, ferramentas e metodologias? Aí a gente está falando numa visualização macro que eu consigo enxergar da minha clínica. Consigo um grande envolvimento de todas as equipes que estão envolvidas nesse levantamento de informação. É como se elas também enxergassem o todo, não só aquilo que a minha equipe faz. Essa interação pode ser bobeira e pode ser o óbvio, mas ela é como se fosse um encaixe nesse momento. É como se as equipes se alinhassem, se conectassem para atingir a experiência do paciente. É aí que surgem insights, observação de gaps e por aí afora. Então, tá vendo? Até coloquei aqui, ocorre esse alinhamento entre as pessoas e departamentos. Principalmente padronizações de processos, acontece. Aqui a gente enxerga o real e o ideal. Desculpa. A gente enxerga o real e o ideal. As oportunidades e desafios que eu consigo ver nessa jornada toda. Então, além das oportunidades de melhoria, eu consigo enxergar os desafios também que eu vou enfrentar ao longo desse meu processo, desses meus projetos de melhoria. E as barreiras. Essas barreiras, é muito importante ser falado aqui, porque algumas delas a gente nem se dá conta de que elas existam. Por exemplo, fiz um mapeamento da jornada em um de nossos clientes e a gente entendeu que para transformar digitalmente a instituição, a gente precisa fazer uma transformação de cultura. E para enxergar isso, é importante que se faça uma apuração da sua equipe. Qual é o perfil da sua equipe? É uma equipe que ela tem uma vantagem tecnológica de educação ou não? Aí eu consigo entender o que eu preciso fazer para que essa barreira seja quebrada, para aí sim conseguir avançar na minha jornada, nessa melhoria, no meu projeto. Gente, isso não é de um dia para o outro. A transformação digital, como nós vimos nas discussões anteriores com o Daniel, o Jalson, com o Dr. Murilo e a Carmela, e um baita de um bate-papo com as enfermeiras navegadoras, é que não acontece de um dia para o outro. Esses desafios, eles não podem desmotivá-los, eles têm que realmente ser enxergados como uau, vamos enfrentar juntos, né? Então, por isso que é importante fazer o mapeamento da jornada, que é aí que você vai ver o que você vai enfrentar e encarar de fato. E aí eu consigo também trazer uma otimização de processos nessa jornada, aonde eu tenho que melhorar para que a experiência do paciente possa ser atingida. Trago uma análise gerencial com tudo isso, identifico as reais dores e necessidades de ambos os usuários que eu estou trabalhando aqui, então, tanto da minha equipe quanto do cliente, paciente. Eu consigo identificar a efetividade de um protocolo ou medicamento para cada tipo de diagnóstico, por exemplo. Então, aqui eu estou falando bastante de ensaios clínicos, né? Ou das farmas em específico. Se eu quero montar uma jornada de paciente específica para um protocolo, eu só vou analisar aquele perfil de paciente. Porque aí eu quero trazer também quais sintomas durante aquele período,
qual a intensidade daqueles sintomas, ou seja, qual o grau de toxicidade está me trazendo ali naquela fase, se existe um padrão entre os pacientes. Claro que aí eu preciso ter dados. Esses dados eles sempre devem ser validados com os pacientes também. E aí eu estou falando também nessa melhoria de qualidade de vida do paciente e das equipes quando eu consigo trazer esses projetos em ação, né, dessa jornada. Então, isso é muito importante. Mas qual a melhor forma para aplicar a ferramenta? Essa é uma ótima pergunta, né? Qual é o formato para eu poder aplicar? O formato não tem o beabá, mas existem alguns pontos que a gente pode ter de padrão aqui para poder aplicar na ferramenta, mas é o melhor que se adequa à sua realidade. Por exemplo, eu preciso entender de qual metodologia eu vou aplicar para treinar a minha liderança toda. E elas poderem multiplicar em suas equipes, né? Elas não podem, todo mundo que vai fazer parte dessa discussão, elas têm que conhecer para poder oferecer do melhor que elas têm, para elas se prepararem. Isso é uma discussão rica. Também alinhar nomenclaturas, padronizações e objetivos. Então, vamos falar de questionário pós-infusão. Mas eu chamo ele de questionário de avaliação de toxicidade. Ora, eu estou falando a mesma coisa, percebam? Mas equipes falam diferente para o paciente. O paciente fica confuso, porque você sabe, mas o paciente não sabe. Então, a forma que a gente padroniza, ela é importante nesses momentos também. Então, dispor de um tempo para que isso ocorra naturalmente nessas discussões é importante. Por isso, trago aqui a importância da participação de uma pessoa de qualidade e de marketing, para poder justamente costurar esses pontos, não eles ficam soltos. É importante desprender de um tempo significativo para que essa informação, discussão, organização da equipe ocorra. Também definir ferramentas de coleta de informação. Miro, Excel, ferramentas, como eu já falei anteriormente. Organizar pelo menos 2 horas por bloco. A gente já sabe que é cansativo aqui ficar ouvindo um monte de gente falar, e a gente tem uma hora que a gente se sente esgotado mentalmente. Então, dá um tempinho entre 2 horas, um cafezinho, levanta e brinca. E aí, depois, um outro dia, traz essas 2 horas novamente. Isso trouxe como experiência prática para a gente, né? Que é efetiva. E também validar com o paciente no final. Então, pega um grupo de pacientes, pelo menos 5 pacientes, e mostrem para eles a real jornada. Não percam essa oportunidade de privar, né? Eu não quero, né, mostrar para o paciente a minha real rotina, não. É importante a transparência aqui. Os pacientes, eles só querem ajudar. Eles só querem se sentir importantes também nessa forma, dentro daquela clínica que cuidou deles, que cuida deles. Então, isso é legal. Então, vamos para a organização inicial e planejamento. Como é que eu me organizo? Primeiro, cronograma. Eu tenho que definir um objetivo do mapeamento, eu tenho que ter um tempo para saber quem vai se envolver, eu tenho que definir as lideranças e o sponsor do projeto. Isso é importante, porque vejam só, qualquer programa que eu vou implementar, qualquer projeto, seja digital ou seja de outra forma, eu preciso ter um sponsor, eu preciso ter aquela pessoa que tem autoridade e liberdade para articular departamentos, para articular pessoas, para falar com o paciente e para dispor esse tempo, né? E aí eu vou definir quanto tempo que eu tenho na realidade. Definir a persona, o perfil de cliente, de paciente, de equipe que eu vou mapear. Decidir as ferramentas. Iniciar essa participação, essa atividade.
pode ser um workshop, você pode chamar de como for, uma imersão, a gente já chamou de diversos nomes. Mas aí você define. Depois que você levantou toda essa informação da jornada em Excel, o que for que você tiver escolhido, você vai refinar. É importante porque terão informações soltas, nossa, surge muita coisa, é muito rico essa discussão. Eu me empolgo porque ela ferve de oportunidades que a gente não tinha se dado conta, né? E é como se as pessoas pudessem ter voz ativa ali. Olha, eu que faço essa rotina, eu sei do que eu estou falando. Isso é muito importante, né? Você tem aí também o reconhecimento pelo seu colaborador, além de tudo isso que a gente está trazendo. E depois eu vou fazer uma apresentação para a gestão, eu vou apresentar para todo mundo o resultado. E eu, como sponsor, ou alguém que foi definido como sponsor, vai pegar essa jornada e daqui 2, 3 meses vai voltar a ela e verificar quais projetos rodaram em ação. E aí eu consigo aplicar um ciclo de PDCA, um gerenciamento de projetos, para verificar o quão efetivo essas mudanças elas se tornaram através dessa ferramenta. Quais etapas desse mapeamento, então? O que eu preciso mapear? A partir do momento que eu escolho uma persona e um objetivo, eu vou saber, através de todas as equipes aqui envolvidas, todos os departamentos que eu tenho que interagir com o paciente, olha o relacionamento da Blueprint aqui. Quais caminhos que esse paciente faz aqui dentro da minha instituição? Quais são os touch points? Chiquérrimo. Mas quais são os canais de interação que esse paciente vai ter? Lembra? Os de front stage e backstage, ou seja, quais que ele fala diretamente, quais departamentos não. Qual é a ação que esse paciente tem que fazer? A real necessidade, quais ações da minha equipe que faz, e aí eu consigo ter uma análise do desafio e da oportunidade de cada etapa. E aí, gente, a gente nada mais tem que a experiência do paciente ali escancarada na nossa visão. Mas lembrando aqui, esse slide traz muito isso, que eu quero chamar a atenção. Uma coisa é eu ter a minha equipe aqui, ó, tá vendo? Experiência pela perspectiva da instituição. Eu posso falar um caminho perfeito para o paciente. Chego no paciente e ele me mostra, sob a perspectiva dele, de que tem um gap aí. É nesse gap que eu vou trabalhar. Porque isso traz o engajamento do paciente. Porque eu vou investir ou em serviço, ou vou analisar meu custo, maior qualidade. Essa experiência que eu quero ter. Aqui, rapidamente, eu trouxe alguns exemplos. Então, essa jornada aqui, né, em Excel bem simples, não é cabulosa. Aqui em cima, considerem que tem passos da jornada que eu defini de um determinado usuário do meu serviço. Aqui eu quero saber especificamente nessa jornada somente alguns pontos que eu preciso para aquele objetivo. Qual processo, quais diferenças desse processo, se eu tiver aqui se eu estou falando aqui em várias investidas, várias clínicas de um mesmo grupo, eu preciso saber quais diferenças que elas realçam aqui nessa etapa. Quais as oportunidades, desafios, experiência real ideal. Aqui eu trouxe uma maior, mais completa, que eu já tenho aqui as etapas, tenho o tempo também, o tempo médio esperado, quais ações do paciente, quais as necessidades desse paciente, qual a motivação que ele tem para seguir adiante, isso é importante também, né? O que o paciente está pensando nesse momento e o que ele está sentindo. Aqui já eu fiz para um outro cliente que foi bem mais enxuto. Por quê? Porque o caminho dele é bem específico. Então, eu preciso saber só de exame, sintoma, atividade de apoio e orientação da instituição e acompanhar os pacientes que estão em remissão ou que não são pacientes. Mas olha só, nessa coluna aqui, ela foi muito rica. Por quê? Porque aqui eu tenho as ações que o paciente faz, as necessidades que ele tem, o que ele está pensando naquele momento,
e quais os processos e departamentos que interagem com aquele paciente, o fluxo, ou seja, a rotina toda, quais ferramentas de controle que eu tenho, que eu preciso, ou seja, para essa etapa de exame aqui, eu tenho uma planilha de Excel que faz esse monitoramento, que eu tenho que ligar, que eu tenho que colocar no Google Agenda, ou no meu Outlook, ou no meu celular, para lembrar de ligar para o paciente. Me perdi. E aí a gente vê toda essa análise aqui de quão esforço a gente está fazendo sobre um sistema. E aí a gente consegue analisar e discutir, gente, como é que a gente melhora tudo isso? Né? Quais são as oportunidades que eu tenho aqui nessa etapa? Quais são os meus desafios? É tecnologia? É recurso humano? É recurso financeiro? E aqui, quais os meus desejos? É sempre importante a gente discutir, brincar com o grupo, com quem está participando e ver. Suponho, eu sempre faço isso, né? Eu suponho que você tenha simples poder de transformar tudo com uma varinha mágica na sua mão, e fecha os olhos e fala assim: para o meu departamento, eu gostaria de chegar aqui com o meu cafezinho já na mesa quentinho, né? Brincadeira, mas gostaria de fazer isso é o mais importante, porque aí a gente entende da real dor dessa pessoa. Isso é importante para o paciente também. Quando você for validar para o paciente aqui, na experiência ideal e na real, você consegue perguntar para o paciente, fala, paciente, fecha os olhos, pergunta, vê aí todo o seu caminho na nossa clínica. Como é que você imaginaria entrar aqui? Gente, parece bobo. Quer dizer, falando assim é bobo, né? Mas faz toda a diferença na prática, né? E as pessoas têm medo de fazer. É engraçado. Faça. As pessoas gostam de falar, né? Gostam de ser ouvidas. Então aqui eu deixo o meu muito obrigada. Foi assim muito gostoso trocar tudo isso. Eu me empolgo bastante. Deixo aqui meu contato, meus contatos, né? Tem e-mail, tem Zap, LinkedIn. Por favor, quero saber ali quem respondeu ali de mapeamento de jornada. Vamos trocar, eu estou à disposição para ajudá-los, para auxiliá-los, para a gente fazer juntos, para implementar. A gente aqui da Sigma, por exemplo, a gente tem soluções tecnológicas que podem ser aplicadas para qualquer projeto, programa, né? Mas a gente compartilha todas as nossas expertises através desses workshops, eventos, painéis, webinars. Então, venham com a gente sempre. Chame a gente, pode perguntar. E aí, uma boa discussão para vocês. E até já já. Obrigada.